Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, dando continuidade aí ao nosso tema, né, de avaliação com foco na aprendizagem, avaliação para aprendizagem. Nesse segundo encontro, nessa segunda videoaula, né, eu procurei organizar para vocês trazer mais fundamentos sobre a diferença entre indicador e evidência, né? Porque lá na primeira aula a gente olhou para os fundamentos da aprendizagem, aquilo que a gente precisa ter como foco, né? E aí nesse eu quero trazer um pouquinho mais para vocês, aprofundar um pouquinho mais a interpretação dessas duas palavras, né? Dessas duas ações que estão a todo tempo sendo trazidas ali na nossa prática, né? Apresentadas na nossa prática, que a gente tem que dar atenção para elas, né? Então, lá no começo da nossa primeira aula, eu tenho trabalhado muito com outros lugares, em vários lugares, quando a gente trabalha com a questão da avaliação, né? Avaliação com foco na aprendizagem, avaliação formativa. Sempre vem as perguntas assim, como a gente faz isso, né? Então, como é que a gente identifica, como é que a gente registra, como é que a gente interpreta, como é que a gente busca sinais concretos de que a aprendizagem dos nossos alunos de verdade estão acontecendo, né? Então, que demonstrem esse avanço da aprendizagem dos nossos alunos. E aí, assim, a pergunta que está sempre por trás dessa discussão é como saber se o meu aluno está aprendendo a ler, escrever, compreender textos escritos, porque o nosso foco aqui é com a questão da alfabetização e letramento, né, nos anos iniciais. Então, como é que eu vou saber se de fato ele está aprendendo, né? E como é que eu demonstro isso, né? Como é que eu confirmo isso, né? Esse aprendizado. E aí, em todo momento, né? Vocês já me deram esse retorno, e em todos os grupos que eu participo, sempre vem assim, uma resposta meio óbvia, né? A gente tem que observar, né, as capacidades de ler, escrever e compreender textos e de gêneros diversos, né? Então, sempre vem a questão da observação por meio das atividades para identificar as capacidades, né? Então aí a gente está lá relacionando as competências e aí sempre através de diversos gêneros, né? Mas assim, o que observar efetivamente? Porque se a gente opa, foi para diante. O que a gente, quando a gente traz essa descrição, né, do observar por meio de diversas atividades, mas quais atividades a gente está falando? Né? Observar as capacidades, as competências de ler, escrever e compreender texto, mas quais? Né? Em que nível essas capacidades, em que nível a gente vai exigir de cada tempo do aluno, né? Porque a gente espera que ao final do segundo, ou melhor, no terceiro ano, ele já esteja bem preparado para isso, para ler, escrever e compreender texto. Mas assim, quais textos, né, que ele vai estar capaz? Quais textos a criança é capaz de ler, escrever e compreender quando ela está ao final do segundo ano? Qual texto ela é capaz de compreender, ler, escrever e compreender quando ela está no final do quarto ano? Quem trabalha no cotidiano da escola com esses níveis de ensino vai falar, é muito diferente, né? O texto que a criança do primeiro ano é capaz de ler com o texto com a criança do quinto ano é capaz de ler. Então, como é que a gente organiza isso para a gente saber que esse processo está acontecendo e está evoluindo, né? E aí, a questão é que a gente tem que ter com mente assim, o que eu vou observar efetivamente e como eu registro e documento, né? Porque eu tenho que observar, eu costumo falar que eu preciso colocar um óculos ali para observar, é um óculos que me diz ali as questões que precisam ser observadas. E como é que eu registro e como é que eu documento isso? Porque a gente sabe que o processo de aprendizagem, em especial na alfabetização, né, e nessa questão do letramento,
ele é progressivo, então a gente parte de um nada e aos poucos a criança vai avançando, né, na medida em que atividades vão sendo realizadas, na medida em que toda uma intervenção do educador, do professor, do tutor vai acontecendo, né? E aí como é que eu registro isso e documento de forma que em determinado momento lá do ano eu abro tudo e falo assim, olha, ele estava assim, ele passou por isso e agora ele está chegando a isso, provavelmente daqui a pouco ele vai estar em outro lugar, né? E aí eu tô fazendo aqui uma analogia médica, só para a gente poder pensar um pouco sobre isso, né? O médico, quando ele recebe um paciente com queixa, qual é a postura do médico? Tudo bem que às vezes ele não fica direto com o médico, com o paciente, como nós ficamos com os nossos alunos, né? Mas o que que esse médico, como é que esse médico avalia esse paciente para chegar a algum diagnóstico, para poder ali dar um encaminhamento de tratamento ou de acompanhamento, né? Primeiro ele ouve, né, o paciente, ele observa o paciente, ele examina o paciente, ele solicita exames do paciente, ele faz o diagnóstico e dá o encaminhamento, né? Mas aí, gente, quando ele ouve e observa o paciente, o que que ele está ouvindo da fala do paciente, o que que ele está prestando atenção para poder ajudá-lo na decisão, quando ele observa o paciente, o que que ele observa, né, desse paciente? Quando ele examina, aonde ele busca, né, ali uma confirmação das hipóteses dele a respeito do que é aquele paciente ou não, apenas uma verificação mesmo. Quais exames ele solicita para poder ali fazer esse acompanhamento, posteriormente para fazer o diagnóstico e dar o encaminhamento, né? Então, na área médica, os médicos usam de alguns recursos para ele poder interpretar o que está acontecendo e ele poder fazer o diagnóstico e acertar ali no encaminhamento, né? Então, eu não sou médica, né? Mas assim, eu acho que na nossa convivência, assim como tem muita gente que acha que pode educar só porque um dia participou da escola, foi aluno, né? A gente também dá uns pitacos ali na área médica, né? Mas eu imagino que os médicos, eles, eles observam o paciente e aí eles vão observar o quê? Né? A temperatura, a aparência do. Aí de repente entra um paciente e ele fala assim: nossa, o paciente estava abatido, estava trêmulo, estava nervoso, estava ausente, não estava falando lé concré, né? Então ele observa o paciente, mas ele tem critério para observar esse paciente, né? Ele tem ali aquilo que a gente chama de alguns indicadores que ele vai olhar lá para ver a saúde geral daquele paciente sem ter antes de fazer qualquer tipo de exame. Ele vai somar a essa observação os sintomas descritos pelo paciente, né? Ou por quem está acompanhando o paciente. Então ele vai falar: ah, doutor, ele tá muito cansado, tá sem disposição, ah, ele tá com enjoo, com diarreia, já faz 3 dias, ele tem muita dor, se queixa de muita dor, o doutor, eu tenho muita dor aqui, muita dor nas costas, muita dor, enfim, né? Então, ele anota ali, ele olha e fala, olha, tem mais um conjunto de informações que vão ajudar ele entender o que está acontecendo com o paciente, né? E às vezes ele pode complementar o que, que você se alimentou, você comeu alguma coisa, esteve em algum lugar que você não. Algum lugar. Numa região em que tem ali muito mosquito, enfim, né? Ou tem tratamento de esgoto, sei lá. Ele vai olhar para esse paciente como um todo, pelo menos é o que a gente espera, né? Posteriormente, ele já com base nisso, ele vai pedir alguns exames. Ele não pede todos os exames possíveis. Então, se o paciente tem uma queixa, sei lá, de diarreia, ele vai solicitar alguns exames que têm a ver com as funções gastrointestinais, né? E aí ele vai fazer uns exames para poder mapear ali o que está acontecendo. E ele vai buscar também evidências
de características da doença que ele está suspeitando. Então, se é uma diarreia, ele vai buscar uma dor abdominal, quando ele examina, aperta, o intestino distendido, sei lá. Ele vai olhar para um conjunto de coisas. E com a gente, como educador, não deveria ser diferente, né? Só que a gente vai buscar outras coisas, porque o nosso intuito, o nosso objetivo é diferente do médico, né? É diferente do mecânico do carro, mas o princípio, né, de observação, ele é semelhante. Eu tenho que ir atrás de algumas informações demonstradas, evidenciadas, que me permitam trazer ali, tirar alguma conclusão sobre aquilo, né? E lá na primeira aula nós falamos assim, eu acho que assim, é importante a gente estar repetindo isso, né? Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. No caso, no nosso caso, a gente sabe para onde a gente quer ir, né? A gente sabe que a gente tem um documento geral, nacional, e que dele se desdobram outros documentos, que é o currículo, né? Então, nós temos uma base nacional curricular, uma base nacional comum curricular. Então, ela é importante por quê? Porque ela dá diretrizes para todo o Brasil, para todo lugar. Se a criança sai da escola hoje e vai mudar de estado, ela vai ter que. A gente supõe, né, deseja ou espera de que essas coisas todas estejam sendo trabalhadas com ela. E por isso a gente sabe aonde a gente quer chegar ao final, e aí a gente está falando da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica, que é da educação infantil até o final do ensino médio, então por aí a gente sabe qual é o caminho, qual é o objetivo final e como é que a gente vai trabalhar para alcançar esse objetivo, tá? Nesse sentido, o que eu falei lá na primeira aula e eu retomo aqui, que aí nós vamos ter, a partir da Base Nacional Comum Curricular, nós vamos ter indicadores. Por quê? Porque quando a gente está lá nas 10 competências, é amplo, né? Então, assim, ao final de todo o trabalho que vai acontecer até o ensino médio, a gente espera que a criança esteja pronta com todas essas competências. Mas o que significa essa competência em cada ano dessa criança, da vida dessa criança, né? Em cada experiência, em cada ano escolar. Então, a gente tem que ter aí uma progressão, né, de expectativas com relação ao que vai acontecer no primeiro ano, ao que a gente espera que ela alcance no segundo ano, dentro da perspectiva dela alcançar tudo isso no final. Por isso, gente, que não na educação básica é importantíssimo que todos estejam alinhados. Então, o professor do primeiro ano, ele tem que saber o que aconteceu na educação infantil com essa criança e o que vai acontecer com ela no segundo ano, né? Porque isso precisa estar alinhado, isso precisa estar totalmente articulado, né? Porque embora a gente divida por ano e muitas vezes divide por temas ou por por áreas de conhecimento, a criança é uma só, né? Então ela precisa ser vista desse jeito. Então, e quem tem que dar essa unidade é o nosso trabalho. Então a gente tem que saber entender essa criança, o percurso que ela está desenvolvendo para a gente poder olhar então e fazer esse acompanhamento. E nesse sentido, né, são definidos, se não são definidos, a gente tem que definir, né, mas assim, já tem os indicadores mais gerais do ciclo, no final do quinto ano, no final do sétimo ano e no final do nono ano e assim no ensino médio, para a gente poder não perder o trilho, né? A gente não pegar outro caminho, né? E aí, gente, os indicadores, eles são fundamentais, porque os indicadores de aprendizagem, eles são essenciais, são ferramentas essenciais que nos permitem ir além da observação superficial.
Então, assim, eu vou observar, mas eu vou observar com o indicador na mão. Eu vou observar olhando para ver se aquela criança está fazendo aquilo que o indicador diz que ela tem que fazer, né? E aí a gente vai mensurar o progresso dos alunos de forma sistemática. Porque se eu tenho um indicador para o final do primeiro ano, eu vou pegar esse indicador e eu vou trabalhar durante o primeiro ano todo. O meu horizonte é o indicador, né? E aí ele vai ser minha referência. Então eu vou falar, a criança está mais próxima ou está mais longe desse objetivo que está descrito no indicador. Então, eles agem como lentes, focando o olhar do educador sobre aspectos cruciais do desenvolvimento, transformando a observação em dados concretos e acionáveis. Então, é esse olhar, por isso que eu falei que é óculos, né? A gente, com isso na mão, a gente sabe exatamente o que buscar quando a gente observa o aluno realizando alguma coisa que faça sentido naquela área de conhecimento, no nosso caso é alfabetização e letramento, a gente vai olhar para isso, né? São as balizas que nos ajudam a compreender como as evidências se conectam aos objetivos pedagógicos, né? Então, eu consigo, por meio de compreender os indicadores que eu preciso alcançar com esses alunos, eu consigo ali ir fazendo meu planejamento, né? E buscando atividades que me permitam olhar para aquilo que o aluno faz e ver se ele tá, se a gente tá indo no caminho certo ou não, tá? Então, esses indicadores, eles têm critérios objetivos e eles têm descritores que orientam o olhar do professor. Esses critérios devem ser claros e específicos, funcionando como um guia para o educador identificar o que realmente importa na observação do desempenho do aluno. Eles transformam a avaliação em um processo mais justo e transparente, porque a gente sabe que todo mundo está tendo o mesmo critério, digamos assim, né? E também, gente, permite que todos os envolvidos saibam o que está acontecendo, né? Então, quando você vai fazer uma reunião com pais, você vai chamar, você fala, olha, essa é a nossa expectativa. E aí você vai falar, o seu filho, ele está dentro desse caminho, ele está percorrendo bem esse caminho. Ou não, a gente está preocupado porque ele está demorando mais para alcançar aquilo que a gente gostaria, né? É esperado que ele alcance, né? A segunda questão do indicador, né, do uso dos indicadores, é que ele permite verificar se o estudante avança em direção das atividades. Então, a gente vai ver mais adiante como é que isso se concretiza. Então, eu tenho o indicador, digamos, a meta, né, que está ali clara. E aí eu vou orientando o meu trabalho, né? E vou vendo o quanto ele está andando dentro daquele percurso, tá? E eu também, o indicador ele me permite, ele é como um marco, digamos, que me permite estabelecer se o quão longe o aluno está daquilo, ou quão perto o aluno está daquilo, ou se ele já passou aquilo que eu espero que ele alcance, né? Esse progresso. Ele também, o indicador também permite registrar de forma concreta o desenvolvimento do aluno. Então, assim, essa mensurabilidade, né, é o que garante que a observação não seja subjetiva, né? Então, ou o aluno está fazendo ou ele não está fazendo, ou ele está fazendo, não está fazendo, ou ele está fazendo parcialmente, né, por causa disso e disso, ou ele está fazendo completamente, né? Então ele permite que a gente dê essa. Ele é um recurso que permite que essa observação ela seja mensurável. Não no sentido, você pode até. Tem gente que dá nota, tem gente que atribui conceito, tem gente que detalha ali por alguns códigos, mas permite ver esse progresso. O que para o ciclo de alfabetização é fundamental, porque o ciclo ele é progressivo, a gente vai observando esse desenvolvimento do aluno, só que com o indicador a gente observa de uma forma mais
possível, né, da gente afirmar determinadas coisas, né, com relação ao momento do aluno. E ele permite que os processos, né, de evolução, essa avaliação, ela seja contínua e processual, né? Por quê? Através da gente olhar a aproximação ou não, né, do desenvolvimento do aluno com determinado indicador, a gente vai tendo ali alguns marcos, né, para que a gente possa perceber que ele está evoluindo, né? Então, gente, é importante que é, a definição de indicadores. A gente tem alguns, que a gente tem alguns materiais que nos trazem alguns indicadores que permite, né, que a gente, enfim, já tem ali algumas referências, mas a gente pode sentar e definir os indicadores de item por item. Os indicadores podem ser criados, enfim, de acordo com cada conteúdo, com cada objeto de conhecimento que a gente vai trabalhar. Então é importante vocês entenderem é importante vocês entenderem a importância, sendo bem redundante, da gente ter definido os indicadores, tá? Eu vou deixar esse material, essa tela tá cheia de informação, mas eu vou deixar esse material para que vocês possam ler depois com calma, né? Nas dúvidas de vocês, tá? E aí, gente, a gente vai para as evidências. E aí algumas pessoas vão falar, Mônica, a evidência é igual ao indicador, indicador é igual à evidência, né? É, não, né? As duas, esses dois conceitos, eles se relacionam, mas não é a mesma coisa, tá? E aqui a gente vai entender um pouco isso. Quais são as evidências de que os nossos alunos estão aprendendo, tá? Então, eu vou deixar também, tá, gente, que essa tela ficou bem cheia de conteúdo, mas eu vou deixar para vocês consultarem depois. É, a gente entender o conceito de evidência é crucial para a gente entender o desenvolvimento do aluno, tá? Então, o indicador é ali o marco, aonde a gente pretende chegar, é aquilo que a gente pretende que o aluno já esteja fazendo, né? Ou que ele vá fazer depois de um trabalho, de um tempo de trabalho que a gente está realizando, né? Agora, a evidência, ela tem a ver com o que o aluno fez, tá? Então, o aluno fez. É aquilo que vai nos dizer se ele está mais perto do indicador que a gente estabeleceu ou não, tá? Então, a evidência, ela traz sinais concretos. São demonstrações tangíveis e diretas do conhecimento, das habilidades e das competências que os alunos desenvolveram, né? Essas evidências, elas devem ser observáveis e mensuráveis, permitindo que os educadores e os alunos identifiquem de forma clara o que foi aprendido e como está sendo aplicado, tá? A gente vai avançar um pouco mais sobre isso, tá, gente? Daqui até o final das videoaulas todas, eu espero que esteja bem claro para vocês, tá? As evidências, elas podem ser coletadas, documentadas, arquivadas de diversas formas, tá? Então, lembra, o indicador é uma meta, é o marco, né? É a referência. A evidência é o concreto, é o que é feito, é aquilo que a criança faz, né? E que a gente consegue, junto com o indicador, falar: eu tenho esse indicador. É isso que a criança fez, demonstra que ela está mais perto do indicador, mais longe do indicador, ela superou o indicador, tá? Então, por isso que precisa ser concreto, né? Aí vocês vão falar, mas é prova. Só prova, não, mas eventualmente não pode ter outro nome, pode ser uma atividade impressa que tem aquele objetivo, mas tem habilidades ou competências que a prova impressa ela não dá conta de medir, né? Não dá conta de evidenciar. Então, que tipo de recurso a gente pode ter como evidência. Então, são os trabalhos escritos, projetos práticos, apresentações orais,
gravações de performance, resolução de problemas, portfólios digitais e avaliações formativas. Então, o registro sistemático disso é que permite acompanhar e analisar a evolução do aluno ao longo do tempo. Tá? Então, gente, é uma coisa que assim a Cris sempre fala, né? As atividades que vocês realizam, elas são evidências. Só que a gente tem que tomar cuidado com as atividades, porque às vezes tem atividade que ela é introdutória. Então, é a primeira vez que o aluno vai fazer, porque você acabou de trabalhar aquele conteúdo, então você vai dar aquela atividade como prática para ele começar a praticar, digamos, né? Começar a colocar em prática aquilo. Né? Então, nesse momento, você tem que ter claro que aquela atividade, ela não tem o objetivo de, ela é um outro tipo de evidência, ela é uma evidência de que o aluno, ele tá, enfim, tá exercitando ali aquele conteúdo ou aquela habilidade que você está pondo em prática. A evidência que vai ser comparada com o indicador é depois de você ter trabalhado muito com a criança, né? Então você deu várias atividades e aí você vai dar uma ou que retoma o que você fez ou que você já depois de várias atividades você vai olhar para aquela e vai falar, depois de tudo isso que eu fiz, essa criança alcançou essa habilidade, né? Então não basta lá explicar para a criança e colocar para essa criança já como uma evidência, porque às vezes vai frustrar. Pode ser uma evidência de que ela não aprendeu ainda, ok, aí você vai melhorar, né? Mas a gente precisa ter claro até qual atividade e apresentação e etc, tudo que a gente que vai significar esse registro, tá? Então a gente precisa ter claro isso. E aí, para concluir, né? As evidências elas mostram o percurso. Então, aí, voltando ao tema, você deu várias atividades. Então, você deu uma, logo depois que você apresentou o tema, fez ali a demonstração, você explicou, você deu uma, você deu duas, você deu três, e aí no conjunto dessas você vai olhar e vai falar: olha, quando eu dei logo depois que eu expliquei, ele reagiu desse jeito. Mas depois a gente continuou trabalhando, teve outras atividades, outras leituras, outras práticas, e ele já apresentou um outro resultado. E depois ainda, depois da gente continuar, né, esse aprofundamento, ele apresentou um outro resultado da mesma habilidade, né? Aí eu tô pensando em escrita, em leitura, que é a base do que a gente está trabalhando, tá? E as evidências, gente, aqui no item 4, ela vai servir como fundamento para devolutivas construtivas e direcionadas. Então, ao analisar o que foi produzido ou demonstrado, o educador pode oferecer orientações específicas que auxiliam o aluno a compreender seus acertos e erros, promovendo a autoavaliação e a melhoria contínua. Né? Então, quando você tem ali um portfólio, você tem algumas atividades, você senta com o aluno, o de primeiro ano é mais difícil de você fazer no conjunto, né? Mas você tendo ali o recurso, você pode voltar a ele, né, a evidência, para você dialogar com o aluno, para ele poder perceber aquilo que ele, se ele concorda com aquilo que ele acha que podia ser diferente, que podia melhorar e etc. Então, a gente tem aí um conceito de evidência que é para a gente trabalhar. Por isso é que a gente tem cobrado bastante das nossas, né? A Magda também tem cobrado bastante, que isso seja uma prática contínua de vocês, né? E aí, para que a evidência, né, aquela atividade, ela faça sentido para ser definida como evidência, ela tem que estar articulada com o indicador, tá? Então, vamos lá. Exemplos de evidências. Então, eu tenho ali um indicador que é reconhecer letras, né? A evidência vai ser, ele identifica todas as letras do alfabeto, né, com padrões ortográficos. Ou o indicador é escrever frases. Aí a evidência ele produz um texto básico com sentido e coesão,
tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos de evidências. Esses exemplos, eles abrangem diversas habilidades cruciais para que os alunos desenvolvam ao longo do processo de alfabetização e letramento, desde a contribuição básica até a produção textual, complexa e pensamento crítico. Por isso que eu falei, gente, que a alfabetização, ela tem que ser analisada do ponto de vista processual, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive quando a gente registra alguma coisa no PAC, né, que é o nosso instrumento aí de registro do desenvolvimento das crianças, ou que a gente conversa com os alunos, com os pais dos alunos, tá? Porque a gente precisa mostrar para eles que a nossa expectativa é que o aluno faça inferências quando ele lê um texto, né? E se ele está um pouquinho mais longe disso, não significa que está ruim, mas significa que nós vamos continuar trabalhando porque esse é o objetivo final, né? Ou que ele organize informações, né? Se ele não é capaz de organizar informações ou se ele organiza parcialmente, isso não é necessariamente ruim. Pode ser ruim se chegar a um ano, por isso que ele é gradativo, né? Ele é progressivo. A gente tem que saber bem qual é a expectativa que a gente tem com relação a cada um dos indicadores para cada ano de ensino que a gente vai trabalhar, tá bom? Enfim, e nós temos a obrigação aí, gente, de observar o avanço da criança, né? Então, por isso que não dá para ser 2 unicamente no ano todo, por isso que a gente não pode só fazer geral na sala de aula, como eu tenho falado para vocês, porque ali, quando no meio da sala de aula, a gente tem a sensação de que está havendo uma participação, todo mundo está participando, mas e aí a gente não consegue pegar a dificuldade ou o nível de um aluno em específico. Então, nós temos que ter momentos mais globais, né, gerais na sala, mas momentos mais específicos, né? Então, para a gente poder observar claramente o avanço dos estudantes na aprendizagem, o que a gente precisa fazer? A gente precisa observar e registrar continuamente o processo de aprendizagem, por meio de indicadores que marquem seus avanços nos processos, né? Então, mais para frente, em outra aula, eu vou trazer para vocês alguns recursos que nos permitem ter o indicador e ter ali alguns, digamos, algumas variáveis ali que nos permitem dizer aonde que o aluno está nesse processo, tá? Para ajudar. Então, a observação do avanço do estudante não é um evento isolado. Então, não dá para você perceber se ele está avançando se você não tem vários momentos, né? Ele é um processo dinâmico. E aí, na nossa prática que a gente vai poder acompanhar. Ela exige uma atenção constante aos detalhes, às interações, às produções e aos desafios enfrentados por cada aluno em sua jornada de aprendizagem. Então, não é só o resultado, né, que o aluno apresenta, mas é como, né, como é que ele se comportou para apresentar aquele resultado, né? Então, de repente, a gente vai dar uma atividade, uma folhinha, e aí a gente vai observar o aluno. Vamos supor, tem um aluno que pega aquela folhinha e faz em 2 minutos e conversando com o outro ainda e acabou, né? E ele vai fazer todas as atividades rapidamente. Tem outro que vai fazer tudo certo, mas a gente observando esse aluno, a gente vai perceber que ele pensa mais, que ele busca mais, que ele procura algum recurso na sala de aula para ajudar ele a responder, né? Então, são etapas do processo de aprendizagem diferentes. Embora o resultado que a criança apresentou, ela seja o mesmo. Se você olhar só pela folhinha, você vai falar os dois estão ótimos, né? Só que se você observar como cada um fez, você vai observar que um tá ótimo e também não estava nem aí, porque já sabia com o pé nas costas, o outro estava ali com um pouco mais de sofrimento, um pouco mais de dificuldade de fazer, embora ele tenha acertado, né? Então, isso é importante a gente observar. Por que é importante a gente observar? Porque isso é que vai definir a nossa prática pedagógica.
Porque se a gente tem crianças que estão ali com alguma dificuldade para alcançar o resultado final, a gente vai ter que fazer de um outro jeito para essa criança, né? Para facilitar esse aprender dela ou dar mais segurança para ela saber, ah, enfim, a realizar aquela atividade, né? Aplicar a habilidade que ela está desenvolvendo. Então, gente, a gente tem que fazer esse registro sistemático, né? E não é uma mera formalidade. Ela é uma ferramenta poderosa para analisar o percurso do aluno e fornecer devolutivas construtivas. Na minha época, eu tinha uns cadernos quadriculados, né, que eu colocava assim algumas colunas em cima, qual que era a habilidade que eu previa, né, o que eu esperava e o nome de todos os alunos ali. Eu tinha alguns critérios que eu conseguia no dia X, aquela habilidade foi trabalhada, eu conseguia colocar pelo meu código, né, aonde que o aluno estava, se ele estava mais perto ou mais longe daquilo, né? E aí eu ia colocando dia 13, dia 18, dia 22, né? E ia fazendo esse registro. Eu vou fazer isso numa outra aula, eu vou apresentar isso para vocês. E aí, é no papel, no caderno quadriculado, gente. Eu conseguia ver, depois de uma olhada só, eu conseguia ver aonde o aluno estava, se ele tinha percorrido, progredido, né? Ou se ele estava estacionado, demorou mais, demorou menos. Então, é muito importante que esses registros eles sejam contínuos, tá bom? Bom, a gente já está indo para o fim da nossa aula. Eu queria só então fechar aqui o que a gente precisa saber entre indicador e evidência. Então, a evidência ela é o sinal concreto e observável do aprendizado. Então, o que é o sinal concreto? O texto escrito, a leitura em voz alta, a resposta a uma pergunta, o desenho, é aquilo que a criança fez, é a evidência, tá? Então, você fala assim para mim, Mônica, mas todas as atividades que a gente faz, então, são evidências? São, né? Só que a gente vai olhar para essas atividades e vai, através do indicador, que é o critério definido para identificar, validar e mensurar o aprendizado, se a criança está aprendendo ou não, tá? Então, por isso, gente, que assim, até a atividade que a gente dá, a gente precisa falar, essa daqui a gente fez todo mundo junto, essa daqui eu fui fazendo junto com eles, para eles poderem, nananã. A gente precisa ter isso claro, porque uma atividade que é feita com todo mundo junto, com o professor orientando, ela dá um outro tipo de evidência para outra coisa, mas não a evidência de um critério, né, de que a criança sozinha ela consegue fazer aquilo. Por isso que a gente precisa assim, ter muito claro e a gente poder separar no meio das nossas atividades qual atividade vai ser usada como evidência para qual indicador, tá? Então, a gente precisa, na medida que a gente vai tendo claro isso, vai ajudando a gente a ter uma visão do desenvolvimento do aluno que nos permite aí saber com relação à aprendizagem, porque às vezes eu sinto que assim a gente tem uma visão do aluno e é uma visão ampla. Então aí a gente vai falar, ele é dinâmico, ele é participativo, ele é esperto, né? Ele presta atenção. Mas neste caso aqui, não que não seja importante todas essas coisas, mas que a gente está tratando aqui do indicador da aprendizagem, da alfabetização e da língua portuguesa. Então, é do aprendizado das letras, da aplicação dos sinais ortográficos, da leitura fluente, é disso que a gente está falando, tá? É por isso que precisa ter critério, né? Não pode ser uma observação geral da criança, tá? E aí, gente, eu vou deixar esse PowerPoint lá para vocês poderem acessar, para vocês poderem recuperar, tá? Porque assim, vejam bem, bem no finzinho aqui eu coloco, a evidência é a manifestação concreta do aprendizado, aquilo que o aluno produz ou demonstra. Por isso que eu falei, se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve, né? Mas neste caso a gente sabe para onde a gente vai.
Então, quando eu vou falar de evidência, eu vou falar da evidência relacionada a aonde eu quero chegar. Isso vale para tudo, viu, gente? Inclusive para os projetos, tá? Agora, o indicador é o critério que nos ajuda a analisar a evidência, tá? Então, isso vai ficar mais claro para vocês eu acho que na outra aula eu já trago aí questões mais concretas para vocês perceberem é, a aplicação dessas duas, né, da evidência e do indicador no dia a dia, tá? O que eu quero só deixar muito claro aqui é que se a gente aplica corretamente, né, a questão das evidências e a questão dos indicadores, a gente consegue não apenas registrar o progresso, mas qualificar a profundidade do aprendizado, tá? Isso é muito importante. Aí vocês vão falar assim, Mônica, mas a gente precisa fazer para tudo? Não, gente, não dá, senão a gente fica só fazendo isso, né? A gente precisa elencar alguns objetos, né, ou metas que a gente não vai abrir mão delas de jeito nenhum e que precisam estar garantidas ao final de cada ano, que é para a gente poder percorrer aquela, tá? Vão ter metas diversificadas durante o processo do aprender, mas algumas a gente não pode abrir mão, e eu tenho falado sempre disso, que é a nossa responsabilidade que a criança aprenda a escrever, a ler, a compreender textos e aquilo que ela está produzindo e a usar aquilo de uma forma que permita ela ampliar a relação dela social, digamos, né, com o mundo, com ela vai fazer uso daquilo, né, porque a gente pode olhar para a língua portuguesa ou para a alfabetização como uma finalidade em si mesma. Eu vou aprender a língua portuguesa, os regramentos dela, a alfabetização, para conhecer e para ler, né? Mas no caso da língua portuguesa, da alfabetização, é para além disso, né? É a nossa maneira de se relacionar com o mundo que é mediada pela língua, né? E no nosso caso é a língua portuguesa, que ela tem as suas características tanto orais, que a gente aprende desde que a gente nasce, a gente começa a aprender, quanto as características escritas. Então, para a gente poder viver nesse mundo, né, e poder explorar melhor esse mundo, compreender melhor esse mundo e intervir melhor nesse mundo, se posicionar melhor nesse mundo, a gente precisa saber aquilo que envolve a língua portuguesa, tá bom? E aí, fim. Eu espero que vocês tenham. Eu espero que vocês tenha sido útil para vocês. Eu vou deixar esse material à disposição de vocês para vocês olharem e eventualmente eu vou complementar com mais algum conteúdo para esclarecer alguma dúvida. Estou à disposição de vocês, tá, gente? É isso aí. Vou sair aqui para poder desligar. Eu não sou. Muito obrigada. Tchau, tchau.